成功の夢だけがこの闇を照らしてく誓い合った奇跡。 Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos aos Contos da Tipimon, quadro onde falamos a história e as habilidades dos servos dentro do Nasoverso. Hoje deveremos falar da Jinke, mas ela está tão associada com o Imperador do Lost Belk, então vou segurar ela um pouco até poder falar dele. Nesse caso, vamos para a próxima singularidade, Oceanos. Francis Drake já tem contos por causa do extra, então vamos para o segundo pirata mais importante desse capítulo, Barba Negra. Sua origem, linhagem é desconhecida. Mesmo o nome Edward Teach, pelo qual ele passou a ser conhecido, não é necessariamente seu verdadeiro nome. O certo é que ele já havia trabalhado sob o comando de um pirata antes, chamado Benjamin Hornigold, que havia sido pirata poderoso de sua época. Talvez não estivesse gostando de trabalhar para alguém, logo ele retirou-se da bandeira de Hornigold e capitaneou sua própria tripulação de pirata. Logo após o fim da Era das Descobertas, abriu-se as cortinas para a Era da Pirataria. Nessa época, onde o transporte em alto mar estavam em alta e mercadorias eram de extremo valor vindo de um ponto do mundo a outro, em grandes corpos de água que não tinham defesas nenhuma, Barba Negra deu o primeiro grande passo para a grande fortuna fácil. E então, a certa altura depois de saquear o navio francês La Concorde, ele colocou 40 canhões e rebatizou o navio como Vingança da Rainha Anne. Tendo conseguido obter o navio mais poderoso do Mar do Caribe, ele realmente alcançou a idade de ouro da pirataria. A embarcação e a visão de Barba Negra passou a ser temida por marinheiros e até mesmo por outros piratas. Mesmo os subordinados de Barba Negra o temiam como a encarnação do demônio. Ele era tanto cruel quanto excêntrico, mas como muitos países no mundo já estabeleceram contramedidas contra piratas em seus anos avançados, suas atividades foram reduzidas. Eventualmente, ele veio a se aposentar da pirataria, devido à anistia que ele conseguiu do monarca inglês. Apesar de aposentado, um mandato para subjugá-lo foi ordenado, e um ataque surpresa lançado pelos militares foi feito contra a vingança da Rainha Anne. Barba Negra, com menos de 20 subordinados, recebeu o ataque de braços abertos, preparando-se para atacá-los de frente. Mesmo após ser cortado por 20 espadas e ser atingido por 5 tiros, Barba Negra continuou lutando, com uma expressão de fúria em seu rosto. Enquanto estava recarregando sua arma, ele finalmente perdeu todas as forças e morreu. A história dele é rápida. De acordo com as lendas, Barba Negra foi decapitado logo em seguida. Seu corpo foi jogado ao mar. Porém, lendas dizem que seu corpo teria sido visto nadando nas águas 3 dias e 3 noites, em busca de sua cabeça. Yeah! Quando se trata de habilidades, Barba Negra pode facilmente enganar a maioria dos servos em combate. Sua atitude, modo de agir e comportamento são de um bobo da corte. Ele não demonstra sua verdadeira natureza até que as coisas fiquem muito sérias. Enquanto Barba Negra comporta-se como um otaku, a maior parte do tempo, sua verdadeira natureza é de um jogador de pôquer. Ele vai fingir, enganar e blefar até que o oponente baixe sua guarda, e então sim atacar. Ele lutará com selvageria e bravura, diante de seu oponente superior, ou que tenha vantagem numérica. Ele não possui um método específico de combate, ele luta usando o que tiver em mãos, sejam espadas, armas de fogo, socos, chutes, barris de pólvora, e até mesmo usando inocentes e subordinado como escudo de carne. Qualquer estratégia para ele é válida. Barba Negra não possui habilidade de montaria. Essa habilidade foi suprimida pela habilidade Viajante da Tempestade, Rank A. Essa habilidade, possuída por líderes de navios que lutaram contra tempestades, mistura habilidade, carisma e tática militares em um só. Porém, ele ainda mantém a habilidade Resistência à Magia, Rank E, um nível extremamente baixo. Para um indivíduo que provavelmente nunca enfrentou magia na vida, ele provavelmente só possui essa habilidade por causa do default de ser um Rider. Sua habilidade pessoal é a Honra dos Piratas Rank B, uma combinação de poluição mental, valor e continuação de batalha. Essa habilidade concentra todos os conceitos que definem os valores da pirataria. Sua habilidade especial é o Amor do Cavaleiro Rank C, uma habilidade que, pelo menos no jogo, permite Barba Negra curar a si e seus aliados. Se o aliado parecer uma mulher fofa, melhor ainda. Ele curará 2 vezes. Infelizmente, essa habilidade não tem efeito em termos de lore. Até o momento,
é conhecido que ele só tem um fantasma nobre, a vingança da Rainha Anne. Um fantasma nobre anti-exército de rank C+, podendo ser melhorado para triplo+. Ele é um navio de Barba Negra, originalmente um navio francês que, como mencionado anteriormente, ele instaurou 40 canhões e rebatizou de Vingança da Rainha Anne, que o transformou, como servo, num navio fantasma. Depois de convocar o navio, ele vai preparar seus 40 canhões e disparar contra o inimigo. Porém, diferente do que a animação normal mostra, ele não apenas atira com os canhões, ele também invoca subordinados, espíritos de baixo rank que são conhecidos como a tripulação de Barba Negra. Eles irão atirar no oponente e, se estiverem em combate corpo a corpo, irão lutar normalmente. Esses espíritos fantasmas não têm nome e nem têm consciência de si. Eles são apenas a tripulação de Barba Negra. Como muitos outros veículos possuídos por Ryder, a vingança da Rainha Anne é capaz de se deslocar em terra e no ar. Porém, isso tem um consumo de energia mágica maior em comparação ao mar. Falando nisso, diferente de alguns fantasmas nobres marítimos, a vingança da Rainha Anne pode ser empregado no mar como um fantasma nobre constantemente ativo, sem consumo de mana adicional, exceto quando em hora de combate. Esse fantasma nobre, no entanto, possui uma segunda habilidade secreta, que a maioria dos outros fantasmas nobres de navios não possuem. Se outros servos estiverem navegando junto à Barba Negra, a força do seu fantasma nobre e do próprio Barba Negra crescem exponencialmente de acordo com a quantidade de servos dentro do navio. Quanto mais servos estiverem a bordo, mais poderoso o fantasma nobre e o Barba Negra se tornarão. Não importa se o servo está lá por vontade própria, ou se ele tem planos de matar o Barba Negra, ou se ele sequer se considera membro da tripulação. O mero fato dele estar no navio já faz com que o Barba Negra se torne mais poderoso. E é isso, esse foi o Contos do Barba Negra. Eu gosto dele, mas não tem muito o que falar dele. Ele ganhou uma animação nova e uma skin que deixou ele legal, mas acabamos por aqui mesmo. Até a próxima vez e see ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá vi.